Nesse vídeo eu vou te mostrar o tipo de trade que mais alavancou os meus resultados no day trade. Depois que eu passei a assumir operações assim, eu comecei a escalar os meus lucros. Por quê? Porque eu arriscava o mesmo financeiro, eu perdia a mesma quantidade de valor financeiro quando eu tomava stop, mas quando eu acertava a direção, eu conseguia às vezes fazer duas, três vezes mais do que eu era acostumado a fazer. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like aqui no canal. Já se inscreve se você quer acompanhar mais vídeos como esse, se você quer aprender como se transformar em um trader lucrativo. Se você também não me segue lá no Instagram, @ShotScalperTrades, o link está aqui na descrição. Lá eu compartilho meu dia a dia, minhas operações, resultado financeiro. Então já clica aí embaixo para me seguir. Vamos lá. Antigamente, muitos já sabem, já conhecem um pouco mais da minha trajetória. Eu trabalhava muito em cima de scalp, né? Então, muitas vezes eu trabalhava com risco retorno inverso. Então, por exemplo, eu assumi uma operação com stop aqui de 50 pontos para poder buscar 20, 25 pontos, né? E às vezes eu arriscava nessa operação aqui, por exemplo, R$ 1.000, às vezes R$ 1.500, para poder buscar tipo R$ 500 por trade, R$ 600 por trade. E aí, o que eu percebia, né? Eu ganhava, só que bastava um declínio na minha curva de patrimônio, ali na minha performance, né? Eu começasse a errar um pouco mais, eu já perdia todo esse valor mais um pouco. Foi aí que eu comecei a dar ênfase às operações de pullback, né? Pô, um nome muito comum, muito conhecido, todo mundo, né, escuta falar sobre pullback. Mas na prática, tá, Arthur? Resumindo, o que é o pullback? Galera, pullback nada mais é do que você seguir a pressão principal do dia. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente está em um movimento como esse aqui, ó, do dia 16, se ele está caindo, o pullback é o quê? Tentar seguir essa pressão vendedora, tentar algum tipo de correção para poder vender. Ó, se o preço está subindo aqui, ó, tentar um pullback para poder comprar. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar esse tipo de operação. Daqui a pouco eu já mostro para vocês, inclusive um trade que eu peguei no dia de hoje. E aí, o que eu fiz? Eu passei a arriscar o mesmo stop. Então, por exemplo, eu perdia R$ 1.000 por operação, certo? Eu arriscava lá 50 pontos. Aí eu entrava aqui extremamente alavancado, né? Entrava lá, um exemplo, 100, 120, 150 contratos. Aí eu pego, depois, né? Eu comecei a pegar operações que o stop passou a ser, por exemplo, 300 pontos. Pô, já é um stop bem maior. Só que eu fazia? Eu reduzia a minha mão de contratos, de 100 contratos, por exemplo, eu passava a entrar nesse trade aqui com 15 contratos, um exemplo, com 20 contratos, arriscando os mesmos R$ 1.000. Só que agora a mágica, entre aspas, né, morava no sentido de que eu arriscava esses 300, mas para tentar capturar 600, 900, 1.200, ou seja, duas, três, quatro vezes o risco. E galera, trabalhando a favor da tendência, você tem sim boas expectativas de trabalhar movimentos aí de duas, três, quatro vezes o risco, tá? Isso não é nenhum bicho de outro mundo, nenhum bicho de sete cabeças, isso não é nenhuma coisa de outro mundo, tá? Nossa, mas pegar 600 pontos, pegar 900 pontos, galera, é super possível. Inclusive, galera que já é aluno, né, que já foi meu aluno, enfim, que opera o método CPGR, sabe, né, que eu não estou mentindo, né? Captura aí facilmente operações de duas vezes o risco, operações de três vezes o risco. Às vezes, né, você está meio perdido, não tem conhecimento, pode achar que é impossível, mas não é. Inclusive, já deixa aqui a deixa. Te convido a fazer parte da minha sala ao vivo, que você vai ver toda a contextualização em tempo real. Eu vou te ensinar enquanto o mercado se movimenta, se você não consegue identificar esse tipo de trade. E o dia de hoje foi um dia que eu peguei um trade de pullback, né? Era para ter sido top, só que eu saí só na parcial e eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que eu identifiquei? Pressão compradora. Como, Arthur? É bem simples, ó, pessoal. O mercado ele começa a renovar a topo, ó. Começou a subir, aí marcou o topo aqui, deu uma engarranchada, depois rompeu o topo. Ou seja, o mercado estava em um padrão de rompimento de topo, tá? E aí, para você trabalhar um pullback, né, não precisa assim de regiões milagrosas. Pode ser um topo rompido, pode ser uma retração de 50% daquela perna. Por que pode ser? Porque é o mercado que vai testar essa região e vai te mostrar se há rejeição ou não. E olha para vocês verem, o trade que eu peguei foi justamente, ó, o preço. Ele tinha marcado esse topo aqui, certo? Aí ele rompe esse topo. Aonde que ele rompeu? Ele rompe o topo aqui, ó. Faz o rompimento. Tu. E aí, o que, que o mercado faz? O mercado faz o pullback. O que, que é o pullback, pessoal? É a correção. E aí, ele encontra uma zona de ponte parada.
Arthur, você sabia que o mercado ia segurar ali? Não, galera, lógico que não. Então por que que você entrou? Porque quando o mercado chegou nessa região, eu identifiquei rejeição. É isso que me leva a assumir uma operação. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, né? Eu não sei se o preço vai subir, eu não sei se o preço vai cair. Eu reajo àquilo que eu estou vendo. Então, se eu vejo ele trabalhando em cima de determinadas regiões, eu já sei o que, que eu devo fazer. Inclusive, esse é o principal papel meu lá na sala ao vivo. É ler o mercado e ler as possibilidades de movimento. Então, quando eu identifiquei isso aqui, ó, a formação de gatilhos e um topo rompido, foi aonde eu decidi fazer um trade de compra. E era um stop bem curtinho. Era um stop aqui, ó, de 170 pontos, tal. 170 pontos de risco. E aí, o que que acontece? Rapidinho deu minha parcial, protegi, inclusive rapidinho deu 2 vezes o risco. Só que o que que eu fiz? Eu postei lá no Instagram, se você não me segue, vá lá, ó, @ShotScalper3, que tá lá no meu story ainda. Eu soltei o meu alvo em 500 pontos, 3 para 1. E olha a maldade do mercado, galera. Chegou 40 pontinhos do meu alvo, 40 pontinhos, ó, e acabou voltando. Eu tava na rua, tá? Eu deixei esse trade desenrolando. Na hora que eu voltei, ele já tinha vindo aqui me tirado, ele já tava mais ou menos por aqui, ó. Ele já tinha me tirado da operação. Mas olha só, uma operação que com risco de 170 chegou a andar aqui, ó, 470 pontos. Galera, a maioria das pessoas que operam day trade não opera com risco retorno favorável. E não foi só no índice também. O dólar também, ele deu um trade de pullback que se desenvolveu legal também. Olha só, o mercado ele inicia o dia em alta, beleza? A gente poderia pensar em compra, só que acabou não dando compra porque ele faz um falso rompimento, entra em consolidação. Só que depois, galera, ele vem e perde o fundo, ó. Olha só, a mínima do dia estava aqui, certo? E o mercado começa a romper esse fundo. Logo que ele rompe o fundo, galera, ele volta a testar esse fundo rompido. Isso aqui eu chamo de pullback de lado. Por que pullback de lado? Porque o mercado não faz aquele tipo de correção que a gente está acostumado, que é aquela correção mais profunda. Ele simplesmente rompe a região, testa ela andando de lado para continuar o seu movimento de baixa. E aí ele também deixa a rejeição, ó. Também vemos formações de gatilho. Observa aqui, era um trade com um risco aqui, ó, de 9 pontos, 9 pontos e meio, tá? Esse trade aqui, ó, vamos jogar aqui 2 vezes o risco. É um trade que quase deu 2 vezes o risco. Depois o mercado pega, acumulou aqui e voltou. Mas observa, é um tipo de trade, mesmo que ele não deu ali o alvo final, né, dos 2 ou 3 para 1, é um tipo de trade que você normalmente acaba não passando calor. Vai ter os momentos que o mercado vai te estopar. É lógico que tem, cara. Não espere, não fique procurando na internet uma estratégia, um setup que você não tome stop. Essa é a raiz de todos os males. Inclusive, no vídeo anterior que eu gravei, eu falei sobre isso. Mas olha só, você tem um risco contido com uma possibilidade de alvo maior. Galera, sempre que eu pego esse tipo de trade, sempre, 100% das vezes, eu nunca busco menos do que 2 vezes o meu risco. Nunca. É sempre 2, 3, 4, 5. Hoje, por exemplo, tentei trabalhar 3, não rolou. Bateu quase em 3 e voltou. Mas, por exemplo, a pessoa que saiu em 2 vezes o risco, 2 vezes e meio o risco, essa pessoa saiu com lucro no bolso. E olha só, o mercado acionou, ele deu um calor aqui, ó, coisa de mais ou menos 40 pontos, ó, voltando contra. E depois, ó, foi só para cima. Entende? Então, quando eu passei a fazer essa transição daquele tipo de trade com um stop curto, né, mas um alvo menor ainda, tipo 50 pontos de stop, um alvo de 25 pontos, eu fiz essa transição e eu passei a focar nas operações de pullback com o mesmo risco. Galera, com o mesmo risco, exatamente o mesmo risco, eu alavanquei exponencialmente os meus lucros. Porque antes eu estava acostumado a pegar a operação aí de R$ 500, R$ 600 de lucro. E aí no mesmo trade que eu arrisquei os mesmos R$ 1.000, eu pegava tipo 3.000, R$ 4.000. Ou seja, a chave do mercado financeiro não está, galera, não está no quanto você acerta. Não é isso, tá? É o quanto você perde. Quanto que você perde? X. Esse valor que você perde tem que ser menor do que o valor quando você ganha, porque aí você tem margem para poder errar. Hoje, tomar stop para mim é algo normal, mas lá atrás não era, porque eu não podia errar. Porque eu tinha um trabalho muito sacrificante para construir capital. Eu tinha que acertar 2, 3, 4 operações para fazer um capital bacana e 2, 3 stop levava tudo. Entende? Então, entender isso aqui virou completamente a chave para mim. Olha o meu despertador aqui.
Então, galera, é isso. Se vocês gostaram, fortalece aí no like, ajuda o nosso trabalho a ser divulgado para mais pessoas. Se você quer acompanhar o meu dia a dia, me segue no Instagram e aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!